Então, nós precisamos trazer para a segurança pública uma palavra chamada accountability. Nós temos que dar accountability social para todo o processo de gestão da segurança pública. E nós não poderemos alcançar essa accountability se nós não agregarmos, adensarmos pesadamente o conhecimento científico nas ações e nas práticas policiais e também a tecnologia. Obrigado a todos e aproveitamos para passar a palavra para o nosso secretário Paim, para que ele faça a abertura desse congresso. Um abraço, obrigado. Inicialmente, meu desejo de boa noite a todos e todas que estão conosco. Cumprimento nosso querido coronel Wellington Consino, nosso querido tenente-coronel Luciano Loyola e todos os amigos que aqui estão. Nossa contribuição nessa abertura, ela ocorrerá no seguinte sentido, de trazer a essa comunidade alguns avanços que a gestão do nosso ministro André Mendonça está apresentando para o Brasil, e os senhores poderão ver que nós estamos avançando em algumas pautas da comunidade acadêmica. E eu acho isso muito interessante e teremos, sim, bons frutos doravante. Mas antes, eu preciso ainda dar um contexto de como a pasta da Segurança Pública e Defesa Social, ela hoje funciona no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Outrora, existia tão somente a Senasp, e hoje nós temos a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Secretaria de Operações Integradas, e temos a SEGEM, a Secretaria de Gestão e Ensino. As três secretarias hoje dividem a difícil tarefa de conduzir essa pasta, Segurança Pública e Defesa Social. Em que pese sermos parceiros também da Senad, que tem em suas atribuições a questão afeta ao enfrentamento às drogas, né, no nosso país. Temos a própria Senajus, que também tem uma contribuição muito valorosa, principalmente no que tange ao combate à corrupção e outros temas relacionados à justiça. Mas eu hoje, nesse momento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Senasp. Porque a Senasp, por excelência, ela necessita, como bem falou o nosso amigo Coronel Corsino, de boas informações e, mais do que isso, fazer uma gestão dessas informações. Por quê? Porque a Senasp continua responsável em ser a grande idealizadora de políticas públicas, de programas, de planos, de projetos, ações de gestão. Mas para fazermos boas políticas, nós precisamos de boas informações. Então, não por acaso, na Senasp, nós temos uma diretoria de políticas de segurança pública, responsável por isso. Nós temos uma diretoria de gestão da integração das informações, onde funciona o Cinesp, responsável em coletar informações pelo nosso Brasil. O ministro determinou a criação de uma nova diretoria dentro da Senasp, que é a diretoria Observatório Nacional de Segurança Pública, e nós imaginamos ter um ganho formidável com a criação desse observatório. E temos a diretoria da Força Nacional de Segurança Pública. Bom, qual é a ideia? Hoje, nós nos preocupamos em fortalecer a diretoria de gestão da integração, da informação, de forma que os estados possam, conosco, fornecer dados melhores, dados com uma qualidade ainda melhor, para que possamos, com esses dados, fornecer ao Observatório Nacional, e lá eles tenham condições de estudar, sobretudo, o fenômeno criminal. Eu venho cobrando da equipe Senasp que não basta observar um aumento ou uma diminuição, por exemplo, de um crime como homicídio no país. Eu quero entender por que aumentou, eu quero entender por que diminuiu. Eu quero entender quais são os fenômenos criminais que surgiram e ganharam força no país. Eu quero entender quais são os que perderam força. Mas perderam por quê? Ganharam força por quê? Nós estamos atrás do porquê. E quem vai fazer isso? A comunidade acadêmica. Então, a comunidade acadêmica, ela vai ter que ter um papel importantíssimo conosco no observatório, até porque a nossa intenção
fazer com que os estados nos acompanhem nisso, que tenhamos observatórios estaduais, para que a segurança pública, de uma forma técnica, possa dizer sobre segurança pública e defesa social no nosso país. Nós temos como possível diretor dessa pasta o Coronel Nelson, né, que também é um acadêmico, é uma pessoa que já está buscando entender e como estruturar esse Observatório Nacional de Segurança Pública, porque ele tem que enxergar a segurança e a defesa social no nosso país, valendo, sobretudo, da geopolítica. Nós escutamos muito falar de geopolítica relacionada à defesa nacional. Nós temos que falar sobre isso relacionado à segurança pública e defesa social. Nós temos que trazer esse tema para dentro da pasta aqui dentro do MJSP. Isso já não pode mais ser tratado como um assunto a ser consultado órgãos externos ao órgão estatal. É um assunto de Estado. A segurança pública e defesa social, como diz o nosso ministro, é um assunto de Estado. E nós temos que dar esse tratamento. É um desafio, é uma ação estruturante praticada pelo ministro André Mendonça, e nós estamos dispostos a contribuir e fortalecer isso. No âmbito da Diretoria de Política e Segurança Pública, para que os senhores entendam, nós temos uma pasta que cuida das políticas voltadas à sociedade, nós temos uma pasta de políticas voltadas às instituições de segurança pública e uma outra voltada para aos profissionais, a valorização dos profissionais. Também temos uma pasta de inovações que irá migrar para essa diretoria, que é o Observatório Nacional de Segurança Pública. O que eu acho interessante em dizer aos senhores? Quando a gente fala políticas para a sociedade, são ações que nós temos que desenvolver no âmbito do Ministério, visando, sobretudo, proteger a nossa sociedade. Como foi recentemente o protocolo sobre feminicídio, como são ações buscando proteger as nossas mulheres, grupos vulneráveis, enfim, são diversas ações que podem entrar no nosso radar para, sejam através de doutrinas, protocolos, sugestões de alterações legislativas, nós conseguimos melhorar a nossa prestação de serviço público à sociedade. Agora, no que tange ao fortalecimento das nossas instituições, estamos em vias de apresentar ao ministro um programa que corre exatamente nesse sentido, fortalecer as instituições de segurança pública. Por que eu digo isso? De 70 para cá, nós podemos dizer que, basicamente, nos últimos 20 anos, essa pasta de segurança pública e defesa social passou a receber recursos, né? Aquelas instituições que estavam melhores preparadas em termos de gestão, com planejamento estratégico, etc., conseguiram aproveitar os recursos e crescerem. Aquelas que não estavam, hoje, têm um dever, além da sua capacidade operacional normal do dia a dia, em se preparar administrativamente e fazer uma gestão orçamentária, financeira, para melhorar a sua instituição e prestar um melhor serviço. Por que eu estou falando isso? Nosso olhar, hoje, ela tem que ser ainda mais direcionado para o fortalecimento da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos bombeiros militares, das perícias, das guardas municipais, enfim, daqueles atores que estão nos estados, que precisam receber um suporte do governo federal no sentido de conseguirem ainda melhor desempenhar os seus papéis nos estados. Porque a política nacional, ela acabou gerando a necessidade de ter um plano nacional que está sendo finalizado pelo Ministério e impôs a necessidade de cada estado e o Distrito Federal ter o seu plano estadual. E essas instituições seguem o plano estadual. E o nosso trabalho é exercer uma parceria de andar junto aos estados, fortalecendo essas instituições. Então, nesse sentido, aconteceu no último, por exemplo, portaria de critérios de rateio do Fundo Nacional, uma exigência para que todos os estados criassem uma delegacia de combate à corrupção. É uma forma que o Ministério tem de, por exemplo, induzir mudanças, né, nos estados para que a gente fomente boas respostas e nivele isso.
Então, hoje, eu discuto, por exemplo, no âmbito das polícias judiciárias, se vamos incentivar ou não a criação de delegacias que enfrentem os crimes cibernéticos. Por quê? Tanto a corrupção como os crimes cibernéticos exercem uma ação direta na economia do país. E nós temos, por obrigação, através dessa importante pasta, segurança pública e defesa social, contribuir com a economia do país. Da mesma forma, quando eu falo de perícias, nós investimos no RBPG, né, que nós estamos investindo no SINAB, que é um Sistema Nacional de Análises Balísticas, que vai fortalecer a nossa resposta à elucidação de crimes, muito importante para o país. E, no momento posterior, podemos pensar na questão do banco multibiométrico. São ganhos que a segurança pública do país precisa. Qual é a nossa grande dificuldade, até expondo isso para os nossos amigos do exterior? Nós somos um país continental. Cada estado tem a sua autonomia, bem como nós temos que respeitar isso. E nós temos que desenvolver ações que consigam reunir todos os estados numa mesma direção. Estou dando esse panorama aos amigos para saber que a Senasp, ela tem que ser um vetor de parceria aos estados. E digo mais, parceria aos municípios. Hoje, com o programa, que na verdade o projeto piloto Em Frente Brasil, onde nós tivemos a participação aqui dentro, curiosidades de um coronel do bombeiro, um delegado da Polícia Civil andando junto, e policiais militares falando de um programa, de um projeto piloto. Ele foi tão importante para a gente que nós conseguimos entender, com base nele, a importância de investir nos municípios. Então, nós temos que criar também uma oportunidade de enxergar uma ação junto aos municípios para fortalecê-los, porque segurança pública envolve a União, envolve os estados, envolve os municípios. E para podermos crescer nesse viés de fortalecimento da segurança pública e defesa social no país, o nosso ministro, ele determinou a criação desse observatório. E o observatório vai, por excelência, conversar com a comunidade acadêmica, composta por senhores e outros profissionais do Brasil, para que a gente possa entender o fenômeno crime, mais do que isso, das desordens públicas que assolam o nosso país. Porque aonde que a gente encontra boa parte da causa dos crimes? São nas desordens públicas. E nós temos que enfrentar isso, nós temos que entender e compreender como mudar esse teatro de operações no nosso Brasil. Então, hoje, a Senasp não lida mais com o ensino está dentro da Secretaria de Gestão e Ensino, então as demandas de ensino não vêm mais para a Senasp, elas vão para lá, as demandas relacionadas a operações integradas, elas vão para a CEOP, não vêm para mim, e eu entro em cena com a DGI, com o Cinesp sendo um grande vetor, né, de coleta de informações, eu entro com a DPCP produzindo políticas, estratégias, planos, programas, e vou entrar com o observatório, trazendo a comunidade acadêmica para nos ajudar a compreender os fenômenos criminais e das desordens públicas. E contribuo naquilo que for possível com a Força Nacional. Ok? Obrigado, Coronel Paim. Gostaria de parabenizá-lo pelo excelente trabalho que o senhor tem realizado à frente da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Todos nós temos tido conhecimento, né, das vossas viagens, das vossas visitas, da vossa intenção de fato, unificar as polícias, fazer com que uma série de projetos sejam levados, de fato, ao efeito. E esta questão que o senhor mencionou do observatório é de fundamental importância, e todos nós, pesquisadores, né, do Instituto Última Ratio, nos colocamos à disposição para contribuir com o poder público. Gostaria de agradecer novamente a vossa presença, coronel, e fique à vontade, caso o senhor tenha uma agenda, ou então para acompanhar as nossas duas grandes palestras que teremos agora. Eu gostaria de convidar o doutor Antony W. Ferreira para que ele possa fazer o uso da palavra. Ele proferirá a palestra O Processo, da Última Forma, o Sistema de Segurança Interno em Inglês e o Modelo de Segurança Pública Brasileiro. Doutor Antony
tem uma série de obras publicadas, inclusive em português, falando do Brasil. Teve oportunidade no seu doutorado há muitas décadas, muitas não, alguns anos atrás, né, doutor Antônio, de visitar o Brasil e estudar a realidade da segurança pública brasileira. Como diretor, né, ex-diretor, até recentemente ele estava dirigindo o Centro de Estudos sobre Polícia da King's College de Londres, onde ele é professor, pesquisador, e neste momento, dado o andar da hora, e eu sei que lá já está se aproximando, ou passando das 11 horas, já se aproximando meia-noite, eu já vou passar aqui a palavra ao meu querido amigo, doutor Antônio, para que ele possa fazer uso da palavra e realizar sua apresentação para todos. Obrigado, Luciano. Parabéns para essa iniciativa da primeira conferência sobre ciências policiais. Parabéns, Instituto Último Rácio. Tenho que confessar que o meu instituto, onde eu fui diretor, foi um pouco mais geral do que isso. Foi um instituto sobre o Brasil. Dentro disso, a questão da segurança pública foi um tema de pesquisa, mas eu conheço muitos outros especialistas mais preparados do que eu sobre isso, mas é um grande prazer estar aqui, especialmente porque o professor de Direito, Manuel Valente, vai participar também, não é? E, quer dizer, eu ouvi hoje à noite que nosso sistema de quarentena no Reino Unido vai durar muitos meses mais, então eu não posso viajar para Lisboa para encontrar Dr. Manuel pessoalmente, mas talvez em julho, quem sabe, seria possível. Mas, como mencionei, eu conheço outros especialistas, por exemplo, meu amigo Sandro Avila, que é dídio da PF aqui em Londres, estudando o sistema britânico através de contatos, etc., e ele vai voltar ao Brasil em 2021, ele vai ser um grande fonte, eu acho, para perspectivas, mas minha esperança para esse tipo de conferência é que ciências policiais eles vão crescer num sentido que eles não vão simplesmente importar perspectivas das outras disciplinas, não é? Economia, ciência jurídica, ciência política, antropologia, mas vão começar a exportar também. Acho que nessa maneira ciências policiais podem ser transdisciplinar, não é? Não só importando perspectivas, mas mudando outras ciências sociais através do conhecimento por dentro do trabalho policial. Acho que isso é possível, é uma grande esperança, e através desse trabalho do Dr. Luciano, acho que vai acontecer esse tipo de mudança. Minha fala é mais ou menos algumas observações sobre o modelo britânico pensando no sistema brasileiro. Eu não vou ser muito explícito sobre o modelo brasileiro, porque acho que todo mundo aqui online provavelmente conhece muito melhor do que eu o sistema brasileiro. Eu tenho uma imagem na minha cabeça das linhas gerais, então a comparação vai ser mais implícita do que explícita, mas eu vou falar um pouco sobre alguns aspectos do modelo no Reino Unido, e acho que é importante que estou falando não só como acadêmico, mas em parte como cidadão, que tem preocupações como cidadão, e acho que como qualquer outro cidadão, normalmente vai ter interesses nessas questões policiais. Vou colocar, antes de começar, vou colocar um site para vocês que talvez tenham desejo saber mais sobre o sistema britânico, porque tem uma conferência importante que vai começar no dia 9 e vai até dia 11 de março, organizado pelo Home Office, que é nosso equivalente do Ministério da Justiça. E essa conferência se chama Segurança Global, tem participação de vários acadêmicos, é sobre tecnologia, sobre políticas públicas, e é aberto
visitantes internacionais. Você tem que pedir permissão do home office para participar, mas acho que, sendo profissionais na área policial, vocês podem ser aceitos e tem que registrar até o dia 5 de março. Eu vou colocar no chat o site, se chama securityandpolicing.co.uk. Está lá no chat agora. Eu vou copiar o link também. Para qualquer pessoa interessada, pode ser uma oportunidade ver o sistema de perto. Coloquei o link agora, essa conferência. Mas acho que a primeira coisa para dizer sobre o sistema no Reino Unido é um pouco estranho, talvez diferente do caso brasileiro, e que, sendo um país que não tem uma Constituição escrita e tem uma história longa de conquista, não é? O país basicamente começou em Westminster, em Londres, e os ingleses conquistaram Gales, conquistaram Irlanda, conquistaram Escócia e agregou numa forma multinacional, criou um país multinacional através da conquista, da força das armas. Há uma tendência no sistema político britânico não aceitar a ideia da segurança pública como uma política pública do Estado. Não é? Essa ambiguidade não existe no Brasil, porque a Constituição de 88, artigo 144, a segurança pública é reconhecida como direito e responsabilidade de todos, tudo bem, mas também o dever do Estado. Difícil achar esse tipo de aceitação no sistema político britânico. Em parte, porque não é um sistema unificado. O direito criminal é diferente na Escócia, é diferente na Irlanda do Norte. As forças policiais na Escócia e Irlanda do Norte são forças nacionais, são forças únicas. E Gales e Inglaterra têm 43 forças territoriais, além das 2 forças em Londres. Então, e tem uma longa tradição anglo-saxônica de pensar em segurança pública como uma coisa das comunidades, do povo. Reino Unido não tem a tradição americana de armar o povo, não é? O povo aqui é basicamente desarmado. Mas ainda tem essa noção que segurança pública não é necessariamente estadual. Vamos começar, eu vou falar um pouco sobre o modelo, eu vou chamar o modelo original, o modelo inspirador, vamos dizer, o modelo peeliano sobre Robert Peel, não é? O fundador da primeira força policial em Londres, em 1829, a mesma data da criação da minha universidade, King's. Exatamente a mesma época. E eu acho que tem um certo grau de nostalgia e orgulho também nesse modelo peeliano, porque é um modelo interessante, singular, e eu diria que tem muitos lados positivos, mas no mundo do hoje, no mundo da sociedade do século XXI, às vezes também é uma trampa, às vezes gera alguns mitos sobre o policiamento de verdade que não ajuda. Eu vou tentar ilustrar esse argumento ao longo da fala. Mas Peel foi um membro do parlamento do Partido Conservador que reconheceu a necessidade de uma força policial. Ele criou essa pequena força tentando distinguir a força policial civil do exército, então por isso o fardo era azul, o uniforme militar na época era vermelho, então esses jovens recrutados foram usando azul,
E as exigências eram muito simples na época. O jovem masculino tinha que ser entre 20 e 27 anos de idade, mais ou menos 1,74 m de altura, que na época era alto, não é? Forma física boa, alfabeto e sem registro criminal. Foi uma força policial, não, vamos dizer, nos olhos do século XXI, não muito tecnológico. Não é? Os caras estavam correndo na rua para tentar impor algum tipo de ordem. E Peel escreveu 9 princípios nas instruções gerais aos novos policiais, que são muito conhecidos. Eu imagino que muitos de vocês aprenderam essas instruções gerais na sua formação. Mas acho que a chave para mim é a polícia é o público e o público é a polícia, não é? Essa ideia de polícia de consentimento. O cara, ele é um membro do público, todo membro do público tem responsabilidade para segurança pública, mas esse cara está sendo pago para não é? E ele tem uma força que o cidadão comum não tem. Ele tem autoridade que o cidadão comum não tem, mas ele é basicamente um cidadão. E dentro dessas regras também do Peel, ele insistiu que a prova de eficiência policial não é a atuação ostensiva, mas a ausência do crime e desordem. Não é? Isso é uma coisa, acho que é básica ainda hoje. Então a força tem que ser o mínimo necessário. Mas eu espero que eu possa ilustrar como, às vezes, esse modelo peeliano é totalmente desatualizado em termos dos desafios atuais. Eu posso ilustrar isso com alguns exemplos de Londres. Mas comparando, outro aspecto que talvez é diferente do modelo britânico, e que eu sei que o sistema no Brasil é descentralizado. Tem muitas forças policiais, é muito fragmentado, mas se você compara Reino Unido, que tem uma população muito menos, 65, 66 milhões de pessoas, é mais fragmentado ainda. Você tem 48 forças policiais, você tem o London Met, você tem a Força Policial da Cidade de Londres, que é especialista nos crimes financeiros. Você tem essas forças da Irlanda do Norte e Escócia, que mencionei, e tem 3 forças policiais que são fora da ficha do Home Office. Política Britânica do Transporte, a Polícia Nuclear Civil e a Polícia do Ministério de Defesa. Esses últimos são policiais dentro das Forças Armadas. Não é? Por isso, a grande confusão para os britânicos é entender que os policiais militares no Brasil são policiais, não é? Policiais basicamente civis e não policiais dentro das Forças Armadas como no Reino Unido. E na época, quando Peel fundou essa força, houve uma certa resistência por parte dos muitos políticos e muitas pessoas comuns na época, porque eles associaram uma força policial como a força que Peel criou, como uma força política, tipo Europa continental. Não é porque na Europa continental, nessa época, houve muitas monarquias absolutas e também houve um Estado muito forte, o Estado francês, revolucionário, e ambos esses regimes tinham policiais políticas e centralizados. E houve um certo ceticismo em relação a esse tipo de força no Reino Unido. Só para dar um exemplo, em 1833, William Cobbett, um membro do parlamento, ele observou a atuação da força policial do Peel, acabando com um encontro político em Coldbath Fields. Ele ficou chocado, horrorizado. Houve 1.800 policiais para dispersar essa massa das pessoas.
E ele criticou essa ação no House of Commons. Ele disse, foi uma vez o motivo do orgulho dos ingleses que não tivemos gendarmes, não é, policial nacional francês, nem mouchards, nem espiões policiais franceses. Deixa-nos ter oficiais de paz de nossa escolha, como antes, quer dizer, nossa escolha, nossa comunidade local, ou senão o povo deve se amar, não é? Melhor do que isso é povo amado. Como nós sabemos, o povo no Reino Unido não se armou a partir de 1833. Houve épocas anteriores em que houve muitas pessoas armadas no país, muitas guerras civis, mas a história do século depois, 1833, é um povo basicamente desarmado. Só para dar uma ideia de hoje, em 2017, o Reino Unido contou mais ou menos 700 mil pessoas com armas registradas, ou seja, 1% da população. Em 2015, mortes por armas de fogo eram 0,2 para cada 100 mil pessoas. O Brasil, a cifra no mesmo ano, no ano 2017, é mais ou menos 100 vezes mais per capita. No Reino Unido, depois da massacre de Dunblane, na Escócia, em que um homem armado matou 16 crianças e um professor, feriu mais 15 depois cometeu suicídio, o governo do Reino Unido restringiu ainda mais acesso às armas de fogo. E para dar um exemplo, isso, em parte, isso é uma razão porque os dados sobre homicídios no Reino Unido parece muito diferente do que o perfil no Brasil. Entre os 650 homicídios no Reino Unido em 2019, por exemplo, 40% a arma foi uma faca. Só em 4% a arma foi uma arma de fogo. Se você pega os homicídios em Londres, minha cidade, em 2020, uma coisa talvez aconteceu no Brasil também, os homicídios, o número caiu, em parte por causa da pandemia, mas nessa leque dos homicídios em Londres em 2020, 11% envolveram arma de fogo e 56% envolveram uma faca. Então, o risco de morrer da faca em Londres é muito maior do que o risco de ser atingido por uma bala de uma arma de fogo. Outra coisa que distingue o modelo de policiamento no Reino Unido, continuando com esse tema de convergências e divergências dos modelos, e que o exército não tem um papel muito importante na segurança pública, nem vínculos fortes com as forças policiais. Eu diria, tem exceções a isso. Se você olha cooperação na área de terrorismo, contra-terrorismo, segurança cibernética, tem cooperação entre as Forças Armadas e as policiais civis. Mas, em geral, o papel das Forças Armadas é bem discreto, em parte porque também houve muita resistência no século XIX do uso do exército na segurança pública. Houve um massacre famoso em 1819, se chama Peterloo, em que o exército matou trabalhadores protestando, reivindicando o direito de votar. E isso foi tomado como uma grande erro do governo na época e houve muita pressão para inibir o exército ser usado nessa forma. Também outra coisa é que o Reino Unido era um poder marítimo. O exército era relativamente fraco em comparação da marinha, diferentemente dos países da Europa continental. Os princípios do modelo britânico incluem a ideia que segurança
pública, se você admite que é uma política do Estado, que é, como eu disse, às vezes é ambíguo, mas se você assume isso, tem que ser uma política pública do Estado e não o governo. E você veja essa preocupação na estrutura de governança. O sistema é relativamente novo, foi mudado profundamente em 2010. O sistema era diferente antes disso. Mas, basicamente, você tem eleições para, se chama comissários de polícia e crime, e eles são eleitos com mandatos totalmente separados dos prefeitos, dos conselhos, dos governos locais e dos governos centrais. Basicamente, tem um sistema eleitoral separado para criar pessoas responsáveis para indicar os comandantes das forças policiais, os 43 forças policiais que eu mencionei. Eles têm que publicar um plano de 5 anos para a segurança pública nessa área. Eu estava lendo hoje à noite o plano da cidade de Londres, que foi publicado em 2017. E também esse comissário tem o poder de fixar o imposto local que ajuda a financiar os policiais. Os policiais recebem dinheiro do governo central, mas também eles recebem dinheiro do governo local através do council tax, o imposto local, para os serviços locais. Esse modelo está sendo severamente criticado e questionado, em parte para 2 razões. Primeiro, o eleitor, em geral, não está muito engajado nessas eleições. A taxa de votação, porque voto não é obrigatório no Reino Unido, algumas eleições é embaixo de 15%. Então, o interesse não é muito grande nessas eleições. E também há conflitos entre os comandantes policiais e esses comissários. É um tipo de controle duplo que às vezes gera atritos e conflitos, mas na última instância o comissário tem um poder maior. Ele pode indicar o comandante e também ele pode despedir o comandante. Eu não estou dizendo que o governo nunca tenta usar os policiais. Acho que o exemplo mais claro disso, nos últimos décadas, foi o uso do primeiro-ministro Margaret Thatcher dos policiais nos anos 80 para quebrar o poder dos sindicatos dos mineiros de carvão. Muitas vezes com violência, e ela também elevou os salários dos policiais, então isso gerou um certo grau de mal-estar sobre a imagem dos policiais nessa época. Mas há uma distinção. Eu vou dizer outra coisa que é importante sobre o modelo piliano. O modelo piliano foi basicamente um modelo para as pessoas dentro do Reino Unido. Na mesma época, nesse século que começou em 1829, quando a força policial foi criada, coincidiu com o crescimento do Reino Unido como um império, como um país colonizador. Adquiriu colônias como Índia, na Ásia, Nigéria, África do Sul, na África, Honduras britânico, hoje Belize, na América Latina, Jamaica e Trinidad e Tobago, no Caribe. E o modelo de consentimento não necessariamente foi um modelo para os colonizados. Não é? Lá, todos esses princípios de não usar o exército, medir a força, busca consentimento, foi diferente nas colônias. E eu diria, até na Irlanda, se você olha os casos de violações de direitos humanos no policiamento da Irlanda do Norte, antes do cessar-fogo de 94, nos anos 70, nos anos 80, isso é em parte porque o policiamento da Irlanda do Norte foi diferente. Não furou essa regra
do Robert Peel, ultrapassou a regra do Robert Peel, porque foi visto como uma situação de segurança nacional grave que envolveu o exército, etc. Mas espero que isso toca alguns aspectos dos princípios, os ideais, não é? E podemos levantar esse estereotipo do policiamento britânico como dois bobbies, não é? Dois policiais sem armas, andando na rua, conversando com as pessoas. Isso ainda existe. Eu vejo isso na minha vida cotidiana. Eu posso, por exemplo, ir para Battersea Park, perto da minha casa. É possível, às vezes, ver policiais andando assim. Às vezes eles estão nos cavalos. Mas eu acho que tem menos relevante na face dos problemas que Wellington falou no início da conferência, sobre a tecnologia, sobre o crime organizado, sobre todas essas mudanças que estamos conscientes. Só para dar ideia, ainda tem pessoas que acham que o Reino Unido é pessoas jogando cricket, bebendo chá, não é como uma cultura homogênea. Quer dizer, em Londres, você sente que esse modelo, ou essa imagem da sociedade é totalmente ultrapassado, não é? Se você anda nas ruas de Londres, por exemplo, que talvez é um pouco injusto usar como modelo, porque é a cidade mais globalizada do país, mas quase 1/3 da população da cidade nasceu fora do país. Vem de Índia, Polônia, Paquistão, România, Irlanda, Alemanha. Se você vai pedir comida, provavelmente vai ser um brasileiro que vai chegar à sua porta com a comida. Por alguma razão, eles têm quase um monopólio nesse serviço em Londres. Então, é uma cidade multicultural, e é mais difícil assumir que o policiamento de consentimento é uma regra geral, que todo mundo entende qual tipo de comportamento é aceitável e qual tipo não é. E como eu mencionei, o crime organizado é forte, quer dizer, tráfico de drogas é forte, além de não gerar a violência que você veja no Brasil. E a organização dos policiais reflete isso. Você tem um comando de proteção para proteger a família real, membros do parlamento, diplomatas. Você tem um comando de segurança para proteger os aeroportos, o comando contra o terrorismo para prevenir e reagir aos atentados terroristas. E tivemos, acho que desde 2005, 12 casos de terrorismo sérios. E todos esses policiais são armados, fortemente armados. Então, os bobbies não estão ativos nesses comandos. Eles estão patrulhando outros lugares. Eles não são relevantes para essas forças. E, em parte, por causa de tensões e a polarização política e os conflitos sociais, em parte porque a economia não está crescendo, a confiança da população nos policiais está caindo. Só para dar um pequeno retrato, em 2017, 2018, um survey achou que 62% da população em geral confiou nas policiais. Isso caiu para 55% em 2019 e 2020. Se você vai para bairros com muitos descendentes dos caribenhos e africanos em Londres, vai ser muito mais baixo do que isso. Isso foi visível no verão nosso, com os protestos das vidas negras em Portland, não é? Depois o assassinato de George Floyd. Não tivemos um incidente semelhante na época, mas
houve várias mortes em detenção semelhantes do George Floyd, que gerou essa afinidade e motivou essas pessoas a protestar. No mesmo tempo, os orçamentos para os policiais estão sendo cortados, e há uma queixa geral na população que crimes ordinários como roubos e furtos não são investigados, a polícia não presta atenção a essas coisas comuns do cotidiano dos cidadãos, e há preocupações sobre a efetividade, eficiência e legitimidade das forças policiais. São basicamente as três metas do governo para medir o desempenho policial. Eu acabei de ler um relatório parlamentar que foi publicado em 7 de janeiro de 2021, agora, sobre o sistema, a estrutura da segurança pública no Reino Unido. E esse relatório menciona que o Partido Labour, quando foi no governo em 2006, tentou reestruturar profundamente o sistema, mas fracassou por causa da resistência política. Mas é impressionante nesse relatório, que saiu só o mês passado, que a Inspetoria dos Policiais, que é um órgão do governo para vigiar os policiais, escreveu que a estrutura das 43 forças não é apta para a função. Em inglês, not fit for service, não é? Que é uma sentença severa, não é? Está dizendo que basicamente não funciona, não está funcionando. E nesse relatório está escrito também que crimes modernos como fraude financeiro, tráfico de drogas, exploração digital das crianças, tráfico das pessoas, não podem ser investigados adequadamente por forças policiais territoriais. E também temos que lembrar que não há uma força nacional policial no Reino Unido. O Met tem algumas funções da Força Policial Nacional, mas é basicamente a Força Policial de Londres, da região metropolitana de Londres. Então, esse relatório, a conclusão é que o governo tem que repensar o que essas funções, tem que repensar o que pode ser feito localmente, o que pode ser feito regionalmente e nacionalmente. Olhar para as capacidades e reorganizar tudo profundamente. Eu não estou dizendo que isso vai ser feito no meio de uma pandemia, em uma crise econômica, mas é impressionante para mim que essa foi a conclusão desse grupo parlamentar. Então, para concluir, minha conclusão seria, apesar de todas essas diferenças que eu indiquei, o modelo piliano, relativa à ausência do exército, a fragmentação das forças policiais, a ideia que a comunidade tem que fazer policiamento, eu acho que a situação, eu sinto como cidadão do Reino Unido que a situação é semelhante à situação no Brasil. E esse apelo que Wellington deu, que temos que pensar melhor, temos que desafiar a sabedoria convencional, temos que engajar a sociedade civil, e incluindo as universidades. Esse desejo também existe aqui. E eu fui impressionado com a conclusão dos 2 livros sobre a segurança pública no Brasil, que eu li, admiro. Eles são antigos agora, mas acho que ainda relevantes. Um por Marcus Rolin, a Síndrome da Rainha Vermelha, que foi publicado em 2006, e outro sobre a segurança pública no Brasil, por Luiz Flávio Sapori, publicado em 2007. Esses 2 livros, eles já acabam falando sobre a necessidade de pesquisas inovadoras, a fusão do saber científico como o saber
que emerge da prática policial, algo que o Dr. Luciano representa bem, porque ele está nos dois vertentes simultaneamente. E é possível alcançar resultados muito mais expressivos do que aqueles que se obtiveram até agora. Eu fui interessado na fala sobre o Senasp, não é? Porque o Senasp tem essa capacidade de ser um coordenador, uma agência coordenando e puxando forças policiais para práticas melhores. E Sapori, por exemplo, no final do livro dele, fala sobre a importância da vontade política, a importância de não pensar em prevenção e repressão como dicotomias que são opostos, e ele fala sobre combate à impunidade, a valorização da participação comunitária, a inserção social dos jovens pobres das periferias urbanas. Todas essas palavras que são escritas sobre a situação no Brasil têm ressonância aqui no Reino Unido, eu acho. Então, apesar de todas as diferenças que eu apontei nessa fala, eu vou terminar com uma ênfase na convergência dos nossos dois países. Obrigado. Muito obrigado, doutor Anthony, pela sua preciosa fala. Não poderia apresentar de maneira mais adequada esse cenário e essa correlação entre a segurança interna inglesa e o sistema de segurança público brasileiro, até porque, como eu mencionei, o senhor é um profundo conhecedor da política brasileira e também apaixonado pelo Brasil, como eu sei, e que, de fato, não poderia deixar passar em branco e deixar de convidar um amigo para palestrar nesta noite. Tivemos a oportunidade, eu creio que há um ano e meio ou 2 anos atrás, em participar de um congresso internacional organizado pela Academia de Polícia Federal. Inclusive, o doutor Guedes também esteve presente e vai se reunir a nós nesta noite. E aí eu já vou até aqui passar a palavra ao nosso querido amigo Dr. Guedes Valente, um grande amigo, né, irmão de farda, agora afastado para desempenhar suas atividades como docente, como pesquisador, né, da nossa querida Polícia de Segurança Pública, mas o Dr. Guedes também é oficial superior da PSP, está afastado, como eu falei, para desempenhar suas atividades como advogado e também professor associado da Universidade Autônoma de Lisboa. Dr. Guedes Valente, eu até já parei de contar e falar, eu acho que já passaram aí 40 obras publicadas pelo Dr. Guedes Valente, é uma referência, e sempre utilizo o exemplo do nobre colega como um policial que, de fato, é uma referência em vários setores da sociedade portuguesa, como um brilhante advogado, como um brilhante professor, pesquisador, reconhecidamente, né, um dos melhores processualistas de Portugal, uma referência aqui no Brasil, e por isso que eu não poderia deixar de convidar o doutor Guedes para falar sobre o processo de edificação das ciências policiais em Portugal e o seu impacto, né, no Brasil, dado que todos nós, não, na verdade, né, eu e o senhor sabem, mas a maioria não sabe, da forte influência que o vosso Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, que o senhor ajudou a edificar, que é uma instituição de ensino superior referência e que, obviamente, serve de referência não só para o Brasil, mas alguns países da América Latina. Sempre está aqui no Brasil. Com essa pandemia, eu devo imaginar como o senhor está com saudade dessa terra, assim como eu estou com imensa saudade da minha segunda pátria, que é Portugal. Agora, passo a palavra ao senhor, afinal, já se aproximamos aí, né, de quase meia-noite, né, e agradecer imensamente a colaboração em estar nesse horário acordado,
para nos ensinar como o senhor sempre faz. A palavra é do senhor, doutor Guedes. Muito boa noite a todas e a todos. E, em primeiro lugar, queria cumprimentar na pessoa do professor Dr. Luciano Loyola, Tenente-Coronel, a Polícia Militar de Brasília, a Polícia Militar do Brasil, as polícias, a Polícia Civil, também a Polícia Federal do Brasil, todos aqueles que se dedicam à segurança, diria mais, todos aqueles que se dedicam à liberdade através da segurança. Penso que é através desse axioma que os constituintes democratas, quer português 76, quer do Brasil em 88, assim tentaram conceber a polícia no final do século XX, mas também a polícia do século XXI. Dar-lhes parabéns por este evento, um evento online, o primeiro Congresso Internacional Online, com muitos países a participarem, e daqui cumprimento o nosso amigo, o Dr. António Pereira, dizer-lhe que não será em junho ou em julho, mas esperamos o nosso grupo de crime organizado estar reunido em Lisboa em novembro novamente para debatermos os temas que nos preocupam e cada vez preocupam mais na nossa sociedade. Também cumprimentar, neste caso, dar os parabéns pela instituição, pela constituição do Instituto Ultima Ratio. É importante perceber o sentido e a força da expressão latina Ultima Ratio, e também da ideia também do Ratio Iuris, porque mais importante que a Ratio Legis é o Ratio Iuris, e é através do Ratio Iuris que as ciências policiais se têm afirmado nos últimos 30, 40 anos. Este é um aspecto fundamental. Segundo, cumprimentar todos aqueles que estão connosco, acompanhar-nos, todos e todas, neste momento, e acompanhar um evento de extrema importância, mais do que no âmbito de uma perspectiva de segurança ou daquela ideia de Estado de segurança, de Estado de polícia, uma perspectiva de um Estado que assenta ou tem como tarefa fundamental e a garantia dos direitos, liberdades e garantias fundamentais das pessoas, dos cidadãos, em que a segurança é um pilar essencial e a polícia é esse pilar. Até porque não há segurança sem cidadãos, nem há cidadãos em comunidade sem segurança. Esta ideia de aproximação e uma ideia de que a polícia está ao serviço do povo, ao serviço das pessoas, da Constituição, é algo importante e foi isso que fez mudar o paradigma da própria polícia portuguesa. Como bem disse o nosso amigo, o professor Dr. Luciano Loyola, que já conheço há muitos anos, tem trabalhado na promoção também desta área da ciência, e, como sabe, ligam laços de grande amizade ao Brasil, a vários estados, inicialmente com a Polícia Federal, depois fomos estendendo à Polícia Militar, com quem tenho laços de amizade e trabalho há alguns anos, e também Polícia Civil e com a Academia. E há um aspecto fundamental que é preciso aqui ter em conta. Estou aqui a falar mais como o Manuel Monteiro Guedes Valente, um professor universitário, uma pessoa que estuda estas matérias, que em parte talvez tenha contribuído, não sei se para bem ou para mal, para esta construção e edificação das ciências policiais, quer em Portugal, quer no Brasil, através das obras que foram escritas, sendo uma delas a Teoria Geral do Direito Policial, e outro que é as Ciências Policiais, mas gostaria aqui de alertar que não estou a falar em nome da instituição Polícia de Segurança Pública, estou a falar em meu nome pessoal e, como sabem, estou em licença sem vencimento e, como tal, estarei a falar como um professor universitário
como um cientista que tem trabalhado estes temas, até não só ligado ao direito, à história, por exemplo, com que eu tenho trabalhado ultimamente, com um projeto nacional, internacional, ibérico, sobre a história e as polícias, que envolve a Faculdade da Universidade Nova de Lisboa, participando no livro, e agora no Congresso Internacional e também na Comissão Científica do próximo Congresso. A minha intervenção tem como ideia, aqui como disse o Dr. Luciano Loyola, de abordar aqui a forma como as ciências policiais se implementaram e foram tendo um peso cada vez maior. E como há pouco dizia o professor António Pereira, falava em transdisciplinaridade das ciências policiais, não só, mas como iremos falar daqui a pouco, mas também a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade. São três dinâmicas que as ciências policiais têm e devem assentar na sua assunção concreta. Nós temos de olhar para a história e aqui a minha intervenção terá vários pontos, mas dois grandes pontos, que é um quadro político-constitucional e jurídico, por um lado, e, por outro, um quadro científico e também que tem influência depois no plano estratégico-operacional. Quanto ao quadro político-constitucional e jurídico, como sabem, só em 76, na Constituição de 76, é que a polícia teve dignidade constitucional, ou foi consagrado como um dos pilares de soberania, da função de soberania do Estado. O que quer dizer que a polícia passou a ser, ter uma função, uma missão de Estado, e não a função nem missão de governo, como era antes nas constituições, quer monárquicas, quer nas constituições republicanas de 1911 e de 1933. Este é um aspecto fundamental. O segundo aspecto também é que a Constituição de 76 é uma Constituição compromissória, em que há compromissos entre os partidos, por um lado, e também um compromisso entre os partidos e o movimento das Forças Armadas. E em 76 ficou estipulado nesse compromisso de que a segurança, até à próxima revisão constitucional, que foi em 82, ficaria sob a alçada das Forças Armadas. Em 1982, com a revisão constitucional, este compromisso foi cumprido, quer dizer que a segurança passou a integrar uma das três dimensões ou funcionalidades dimensionais da polícia em geral. O modelo constitucional português não estratifica a polícia, fala em polícia, quando fala de polícia de ordem e segurança pública, fala de polícia administrativa e fala de polícia judiciária. É assim que está estipulado em termos de tecido constitucional. E com esta mudança, também nós temos de olhar no plano político europeu, internacional, 78 e 80, em que o Dr. Mário Soares e o Dr. Francisco Sá Carneiro, como sabem, ambos foram primeiros-ministros de Portugal, sendo o Dr. Mário Soares ainda veio a ser Presidente da República português, o Dr. Francisco Sá Carneiro, infelizmente, faleceu num acidente de viação de Camarate. Havia negociações para que Portugal entrasse na Comunidade Económica Europeia. E das várias condições que foram impostas para que Portugal entrasse, uma delas tinha a ver com a questão dos direitos humanos, com a questão dos direitos fundamentais, pessoais, em primeira linha, e depois também todos os direitos fundamentais. Assim como a mudança de paradigma da polícia, em que a polícia tinha de estar preparada não para conflitos bélicos, mas sim para resolver os conflitos sociais. Para isso era preciso uma nova formação, uma nova dinâmica, uma formação científica de índole universitário que abordasse aqui, ou preparasse os responsáveis das polícias a dirigirem as polícias, neste caso a Polícia de Segurança Pública, a resolver conflitos sociais
ou numa perspectiva mais de conflitos sociais e não numa ideia de conflito bélico. Porque as polícias, até aos anos 90, até inclusive a Polícia Judiciária ainda chegou a ter até os finais dos anos 90 do século passado, oficiais das Forças Armadas a comandar as polícias. Este é um aspecto fundamental. Nesta linha, outro ponto foi Portugal ter aprovado e ratificado as convenções supranacionais referentes aos direitos humanos, quais a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Em 1982, com a revisão constitucional, o Conselho da Revolução foi extinto, a Comissão Constitucional foi extinta e foi convertida naquilo que é designado hoje o Tribunal Constitucional, assim como há mudança de alguns pontos estratégicos, sendo que a segurança passou a ficar alçada sobre a atividade concreta da polícia. Também em 82 é nomeada a Comissão Instaladora, da então Escola Superior de Polícia, para formar os quadros superiores, os oficiais da Polícia de Segurança Pública, que começou a funcionar em 1984. Nesta Comissão Instaladora tinha membros das Forças Armadas, membros das polícias e também alguns nomeados pelo poder político, e tinha juristas muito ligados à questão dos direitos fundamentais. E é importante frisar que em 84 ficou logo estipulado que uma das disciplinas obrigatórias do curso superior, que é um curso de 5 anos, é um curso universitário de 5 anos, e por isso é que é a primeira instituição de ensino superior a nível mundial a ter uma disciplina de direitos fundamentais pessoais, ou direitos fundamentais do homem, e como disciplina obrigatória. Veja, é a primeira instituição universitária a nível mundial que tem esta unidade curricular. Até porque a ideia central da mudança de paradigma é aquela que eu sempre defendi, tenho defendido, que é uma polícia para prevenir todo tipo de infrações, sejam administrativas, sejam criminais, e preparada também para reprimir ou coadjuvar o Poder Judicial a reprimir as criminais. Uma polícia não pode ter ou defender uma lógica de combate ou de guerra. Porque se defende uma lógica de combate e de guerra, está a dizer que as Forças Armadas podem assumir essa função. Não se esqueçam, como Wittgenstein escreveu, as palavras são atos, as palavras têm força, e muitas das vezes esquecemos que no âmbito social, do conflito social, e as questões criminais, eu costumo dizer aos meus alunos de direito penal que entre ser criminoso e ser uma pessoa condecorada depende muito do tempo e do espaço em que estamos. Falava-se há pouco do terrorismo, e para uns é criminoso, para outros são heróis, dependendo do espaço onde a pessoa se encontra. Uma mudança do poder político ou do sistema político, deixamos de ser pessoas idóneas, pessoas respeitadas ou heroicas, para passarmos a ser criminosos. Esse é um aspecto fundamental. E a mim preocupa muitas das vezes olharmos para a história do passado como se estivéssemos hoje, a história de hoje. Esse é um problema que nós temos. Nós temos de olhar a história e os momentos históricos, tendo em conta o tempo em que as coisas ocorrem e respeitar esse tempo. Mas há aqui um aspecto fundamental de paradigma, que na altura, nas negociações, estavam em cima da mesa, com a criação de uma instituição com uma missão específica para humanizar também a polícia, e eu estou aqui a ver na tela, porque a tela é pequena, uma senhora, uma jovem. Há um aspecto fundamental que foi
a entrada das mulheres também na polícia a partir dos anos 70. O que vai levar um pouco àquilo que é o fenómeno da humanização por parte das próprias polícias, no sentido de ter uma postura não tanto agressiva, nem, muitas vezes, belicista. Há uma frase minha que saiu num jornal público, há uns anos atrás, em 2012, em que eu dizia que prefiro polícias que leem essa de Queiroz, leem Kant, Hegel, do que aqueles porque esses vão usar a massa encefálica. Eu prefiro os que usam massa encefálica do que aqueles que usam massa muscular. Este é um aspecto fundamental, que é isto que está aqui a acontecer. Depois, em 1989 e 92, estamos aqui a falar de momentos políticos, quer portugueses, quer europeus. Nós temos 89, 82, duas revisões constitucionais. É 89 por causa da entrada também na Comunidade Económica Europeia, e 92 por causa do Tratado de Maastricht. E vejam que a Convenção Europeia passou a integrar o direito, o espaço penal europeu, o espaço de liberdade, justiça e segurança europeu, que vem obrigatoriamente mudar também, impor a mudança de paradigma. E aqui, em 91, só para ter uma ideia, surge a primeira situação de considerar-se, no plano equiparado às ciências militares e navais, as ciências policiais. E, passado 2 anos, é reconhecido politicamente pelo Ministério, na altura nós não tínhamos o Ministério da Educação Superior, era o Ministério da Educação e da Ciência, em que se decidiu considerar que as ciências policiais é um ramo, uma área científica universitária. E, a partir desta altura, começa um novo paradigma, até porque um reajustamento também do próprio plano de estudos, o abandono de algumas áreas fortemente militares e passar a ter umas áreas mais policiais, ou uma análise científica das áreas, por exemplo, logística, de balística, mais uma perspectiva policial e não tanto uma perspectiva militar. Em 1999, a então Escola Superior de Polícia, isto é uma decisão política, vejam, vai no âmbito das ações políticas, a Escola Superior de Polícia passou a designar-se Instituto Superior de Ciências Policiais, vejam, Ciências Policiais e Segurança Interna. É uma decisão política, não é uma decisão científica ou estratégica ou policial, é política. E qual é a ideia? É aproximar o modelo científico deste instituto, que passa a ser um instituto universitário, reafirmado depois em 2007 e 2009 como tal, como instituto universitário, ao modelo científico, académico e pedagógico das universidades. Porque se é uma área científica universitária, tem de se submeter à, como dizia alguém de Coimbra, à tautológica e metódica do ensino universitário. Ali o professor Luciano Loyola está-se a rir, deve saber quem são estas famosas expressões da tautologia e da metodologia, professor Castanheira Neves. Por isso mesmo, em 2009, com o novo estatuto, há aqui uma imposição, vem de 99, vejam, levou 10 anos, e depois nestes 10 anos já iremos falar sobre eles, há aqui 10 anos em que há uma imposição política de mudança de paradigma. E começou logo com o nome em 99. E no Estatuto de 99 é colocado algo importante na missão do Instituto. Não apenas formar os oficiais da presença pública, formar, ajudar, colaborar na formação dos oficiais dos congéneres dos países da CPLP, mais especificamente dos países PALOP, penso que sabem disso, mas também estar ao serviço da comunidade nacional e da comunidade internacional. Isto é um aspecto fundamental. Isto é uma questão política, constitucional e jurídica, tem a ver com questões também das convenções
internacionais. E neste quadro político-constitucional e jurídico, nas mudanças legislativas que foram ocorrendo, não podemos estar aqui a explicar tudo, mas estou apenas a dar os pontos centrais, ocorrem várias questões no plano científico. E no quadro científico, a primeira questão é em 84, em que há, no plano curricular, 50% das unidades curriculares são de direito, da área de direito. Quando fiz o curso, tive cerca de 20 disciplinas de direito. Uma área estratégico-operacional, uma área tática, uma área muito ligada a questões de operações, uma área mais de logística, de economia, por exemplo, também é uma área fundamental, e depois a parte da ética, a parte da formação do ser humano e a parte da filosofia, dos valores que devem reger a humanidade, tendo em conta o quadro constitucional, e também educação física. Este movimento foi-se acentuando e em 93, havendo a credenciação e a afirmação científica universitária das ciências policiais, o próprio plano de estudos também reflete o reforço mais de uma dimensão universitária sem abandonar, houve sempre o equilíbrio, uma área tático-operacional ou tático-logística operacional por parte da formação dos próprios oficiais. Em 93, com a mudança do nome, e a mudança do nome não foi por acaso, e esta abertura à comunidade científica, social e também política, implicou uma mudança de paradigma. Foi a altura em que eu fui para o Instituto, em 99, 2000. E o desafio era promover, implementar o Instituto como Instituto Universitário, em que dignificasse por um lado, mas também fizesse crescer por outro, através da promoção daquilo que são designadas as ciências policiais. Foram levados a cabo vários eventos no sentido de trazer a comunidade científica universitária para dentro do Instituto. Entre 2000 e 2004, mais ou menos meados de 2005, mas 2004 principalmente, até 2005, o que ocorreu foi eventos científicos de grande interesse para a segurança interna, de grande interesse para a liberdade e afirmação dos direitos fundamentais, de grande interesse para a comunidade em geral, mas realizados no Instituto, em que professores portugueses estrangeiros vieram ao Instituto, professores de várias universidades, Coimbra, do Porto, do Minho, de Lisboa, Católica, de Évora, de Salamanca, de Madrid, de Tor Vergata, também da Alemanha, de Münster, por exemplo, vieram ao Instituto e para perceberem a dinâmica que estava a ser implementada. Foram levadas a cabo também com a participação de grandes personalidades do Poder Judicial, de juízes, conselheiros, são os vossos ministros, do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal de Justiça, dos tribunais das relações, que são os vossos tribunais regionais, deputados da Assembleia da República e outras personalidades também estiveram presentes nesses eventos. Eventos sobre, por exemplo, terrorismo, segurança interna, sobre a questão dos direitos das crianças, sobre direitos humanos, sobre cooperação internacional e, inclusive, um congresso de processo penal grande, em que vieram até o Instituto grandes processualistas portugueses, e não só, falar sobre o processo penal e a atividade da polícia, que eram os problemas que ocorriam. Também, em 2003, 2004,
sujeitamos à avaliação do Conselho Nacional da Avaliação do Ensino Superior, em que nós assinamos, em que foi assinado um protocolo, e deste protocolo implicavam-se 3 grandes linhas em cima da mesa. Primeiro, é chamada autoavaliação, a segunda, a heteroavaliação, mas aquela que era importante e que levou até à projeção das ciências policiais, que é a instituição de um centro de pesquisa e desenvolvimento, centro de investigação e desenvolvimento científico, para promover estudos científicos no âmbito das ciências policiais. E aqui, ciências policiais, numa perspectiva, como eu disse, multidisciplinar, transdisciplinar e interdisciplinar. A criação do Centro de Investigação esteve a meu cargo e aquilo que foi colocado em cima da mesa. E aqui começa também a abertura à comunidade e o trabalho à comunidade, para a comunidade. Porque era uma das imposições do próprio Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Através do Centro de Investigação, de Pesquisa, que é o ICPOL, o que é que se promoveu? Promoveram-se cursos para a comunidade, cursos de pós-graduação lato sensu. Eu sei que na altura houve uma certa... Pensavas que fosse o primeiro mais para a atividade da polícia, porque as pessoas não estavam a perceber que era necessário que o Instituto se projetasse na comunidade civil e não se fechasse em si próprio. Este é um aspecto fundamental. Sobre contraordenações, que é a área contravencional no Brasil, como sabem, sobre segurança interna, sobre gestão da segurança municipal, sobre gestão da segurança e um curso intensivo de contra-terrorismo, que houve vários oficiais da Polícia Militar de Brasília que depois frequentaram mais tarde um desses cursos. Este foi um ponto central de promoção e afirmação, sempre uma perspectiva das ciências policiais, explorando em cada uma das áreas a grande vertente da atividade da polícia. A partir de 2005, promoveram-se também eventos científicos nas universidades portuguesas e estrangeiras. Só para terem uma ideia, Porto, Évora, Algarve, Praga, Castelo Branco, Viseu, Leiria, Salamanca, Madrid, eventos científicos que projetassem os oficiais que faziam estudos na área das ciências policiais em várias temáticas dentro dessas universidades, demonstrando a essas pessoas, porque são elas que depois validam as ciências policiais, que havia massa crítica, havia massa cinzenta, mesmo poucos, mas havia, e que não tinham qualquer problema de discutir qualquer questão científica ao lado de pessoas catedráticas, como aconteceu na Faculdade de Arquitetura do Porto, em que o diretor da altura me disse que, quando propus lá o evento sobre urbanismo, segurança e lei, ficou um bocado preocupado, não conhecia a polícia, e depois disse no final, quem me dera ter aqui, quem me dera que eu pudesse ter aqui professores do nível daqueles oficiais que eu ouvi aqui falar nesta faculdade. Estamos a falar do diretor da Faculdade de Arquitetura, uma das maiores referências da área na altura em Portugal e na Europa. Também implementação de projetos de investigação no ICPOL, uns próprios, como sobre direito e atividade policial, sobre segurança interna, sobre urbanismo, segurança e lei, sobre reforma do direito penal e processo penal, assim como a associação do Centro de Investigação a projetos científicos de pesquisa de outras universidades, como, por exemplo, a Universidade do Minho, do Instituto de Ciências Sociais, também da Universidade Católica, da Universidade de Salamanca, principalmente estas, e também da Universidade do Minho, como tinha dito há pouco. Ou seja, estudo que foram desenvolvidos e os projetos estão materializados com as publicações que irei falar a seguir.
É também, a partir de 2004, uma das condições que existia era a produção científica dentro das várias áreas e saberes que abarcavam as ciências policiais, a partir do Instituto, a partir do Centro de Investigação, neste caso o ICPOL. Promoveram-se estudos de homenagem, onde são convocados vários professores, vários cientistas a escrever sobre as suas temáticas, vários estudos de homenagens e também comemorativos. A instituição da revista Politeia, de Ciências Policiais Portuguesa, que foi novamente revitalizada, ou reavivada, a coleção científica e publicações temáticas, por exemplo, sobre segurança interna, sobre urbanismo, segurança e lei, sobre temas específicos muito concretos. Vejam que entre 2004 e 2016, a altura em que eu saí, foram publicados mais de 45 obras sobre estas temáticas. Também, na ideia de promoção da abertura à sociedade, à comunidade e de serviço à comunidade, em 2009, com o novo estatuto, depois em 2010, passamos a ter um mestrado integrado em ciências policiais para os oficiais da Polícia de Segurança Pública e também um mestrado não integrado para a comunidade em geral, em segurança interna, em gestão da segurança, em criminologia e investigação criminal e também em gestão municipal da segurança, e que depois, mais tarde, em 2015, na proposta que foi submetida à agência ainda por mim, ficando só segurança interna, gestão da segurança, criminologia e investigação criminal. E vejam que, destes mestrados, há muitos oficiais da Polícia Militar do Brasil, alguns delegados da Polícia Federal, delegados da Polícia Civil, que já efetuaram este mestrado e que alguns até avançaram para o doutoramento, como o professor doutor Iliomar da Silva Pereira, que irei falar a seguir, também foi o primeiro mestre em ciências policiais, neste mestrado, na especialização de criminologia e investigação criminal, depois que veio-se a doutorar na Universidade Católica. A par disto, há um fenómeno em 2009 que convidam-me para frequentar um curso na Academia Nacional da Polícia Federal do Brasil sobre políticas de segurança e de gestão de segurança pública, onde, com a minha maneira de ser, começamos a criar laços de amizade e de trabalho, promoção de uma ideia, de um paradigma diferente de polícia, em que no ano a seguir, em 2010, há o primeiro Congresso Internacional de Ciências Política Criminal e Ciências Policiais em Brasília, no âmbito do chamado Congresso que envolve a advocacia, penso sabem disso. Há uma mesa, há uma área só sobre isso. Também surge a Revista Brasileira de Ciências Policiais, da Polícia Federal. São celebrados vários protocolos com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com a Universidade de Brasília, com várias secretarias de segurança pública, com academias de polícia civil, no sentido de haver aqui uma ajuda ou uma colaboração por parte do saber das ciências policiais de Portugal, também projetado para o Brasil. Vejam que este congresso, o primeiro foi em 2010, o segundo foi em 2014 em Portugal, também designado Política Criminal e Ciências Policiais, em que já participam vários professores de várias universidades do Brasil e também da atividade policial. Em 2019 foi aquele que há pouco o professor Dr. Luciano falou, em maio de 2019, o terceiro congresso em Brasília, com a Polícia Federal, que este ano teremos o quarto, novamente, mas será online, e que era para ser em Portugal, caso a pandemia não estivesse pregada esta partida e não estivesse afastado uns dos outros, como há pouco dizia o professor Dr. Luciano Loyola, as saudades são muitas,
Eu gosto muito do Brasil, como a maior parte do auditório deve saber, e há projetos que não estão totalmente parados, nem suspensos, vamos fazendo algumas coisas, mas que esperamos que a pandemia desapareça para que possamos reativar tudo isto. Vejam, esta afirmação das ciências policiais ganham ainda mais fôlego com algumas obras que são publicadas, as minhas não vou ir a falar, já falei de duas, que é a Teoria Geral e Policial e as Ciências Policiais. No Brasil, há um livrinho que é a Introdução às Ciências Policiais do professor Dr. Eliomar da Silva Pereira, que é delegado da Polícia Federal, onde também aborda os vários pensamentos das ciências policiais, e há aqui um aspecto fundamental, que é a discussão qual é o objeto de estudo das ciências policiais, que era a grande discussão do Brasil, que é a grande discussão também em Portugal, e há um aspecto fundamental. Se nós vamos para a teoria alemã do século XVIII, de von Juste, por exemplo, para a questão da organização, da forma, da estrutura, eu não diria que são ciências policiais, mas seria ciências da polícia. Não é de polícia, ciências da polícia, que era muito resumir, né, ou reduzir o espaço da atividade das ciências policiais. O objeto das ciências policiais, que é aquilo que eu defendo, até porque é de ciências de polícia ou ciências policiais, porque se queremos, estamos ao serviço do cidadão, ao serviço do povo e da Constituição, tem de ser impessoal. E para isso tem que convocar várias áreas do saber, e dentro do direito, não é só o direito penal e processual penal, também é preciso direito administrativo, preciso de direito civil, preciso de direito constitucional, preciso de direito internacional público, preciso de direito penal europeu, preciso de direito internacional privado, porque a polícia trabalha com todos esses instrumentos. Preciso de sociologia, preciso de antropologia, preciso de psicologia, preciso de filosofia, preciso de matemática, em termos estratégicos, preciso de economia. Uma das questões que falha no sistema de segurança pública ou segurança interna é uma análise económica do fenómeno do crime e uma análise económica da função de prevenção. É um aspecto que deve estar em cima da mesa. Por isso, o objeto, e por isso é que é transdisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar, é a atividade de polícia. Este é que é o grande objeto e deve ser esse o grande objeto das ciências policiais. É claro que, ao afirmarmos isto, nós temos a tirar espaço a outras ciências que querem dizer, não, essa atividade, a análise sociológica da atividade da polícia é da sociologia. A análise antropológica da atividade da polícia é da antropologia. A análise jurídico-criminal da atividade da polícia é do direito penal e processual penal. O que está aqui a propor, aquilo que eu proponho há vários anos, não é nada disso. Proponho é um debate entre os vários saberes para a construção de uma melhor sociedade assente em 4 grandes valores. O valor da liberdade, o valor da justiça, o valor da solidariedade e o valor da humanidade. Só assim é possível. Também esta ideia de que a minha ciência é que é a melhor de todas, porque a minha ciência é que é mais importante, isso não existe. Um cientista que afirma isso não é cientista. Não é cientista. Esse é o aspecto fundamental. E esta ideia central de debate científico, penso que influenciou fortemente também o Brasil. Não só pela vinda de vários oficiais da Polícia Militar, de vários Estados, de vários delegados da Polícia Civil, de vários delegados da Polícia Federal, que estiveram em Portugal a fazer os seus estudos, pós-graduações. Nós temos alunos pós-graduados naquelas primeiras pós-graduações antes de 2009 que são policiais do Brasil e que, com as minhas participações em vários fóruns no Brasil e de outras pessoas, talvez tenhamos podido ajudar a afirmar as ciências policiais no Brasil. Mas aqui também há um papel muito importante, como o caso do responsável deste evento, o responsável científico, o professor Dr. Luciano Loyola,
como o caso do Liomar da Silva Pereira, do Célio Jacinto, do Estélio Santos, quer dizer, todos eles tiveram aqui um papel muito importante na fase inicial no Brasil, em 2010, da construção e afirmação das próprias ciências policiais. Agora, há um aspecto fundamental, e porquê é que eu centro desta questão na atividade de polícia? Por uma simples razão. Porque é através desse objeto, porque há pouco ouvia o secretário de Segurança, quando falava do observatório, e falava do observatório em que convoca a comunidade académica e científica para que se possa compreender melhor os fenómenos criminais. Eu acrescentaria mais. Para compreender, mas acima de tudo para preveni-los. Para os prevenir. E para os prevenir eu tenho de ter como base, aqui neste caso, a atividade da polícia. Há um hexágono que o Dr. Luciano assistiu na minha apresentação de tese de doutoramento em 2012, que é a teoria do hexágono da prevenção, que vou aqui falar, mas há um aspecto fundamental quando a atividade da polícia, que é aquilo que há pouco o professor Anthony abordava, da preocupação das armas, da atuação mais musculada, tem a ver com o fundamento, por um lado, fundamento e pressuposto da atividade de polícia, o fim dessa atividade, qual é a teologia dessa atividade e qual é o limite dessa atividade. Este é um aspecto fundamental. E isto só é possível quando as próprias instituições têm instituído algo que as grandes multinacionais têm, que é a autocrítica. A autocrítica quanto à sua atuação, porque só com a autocrítica é que nós assumimos a nossa autorresponsabilidade e determinamos, ou ajudamos a determinar a autoafirmação, a autodeterminação, a conformação da atividade da polícia. E só assim é que a ciência policial pode ser uma mais-valia para a sociedade, estando, como todas as ciências devem estar, sempre ao serviço dos cidadãos, de todas as pessoas. De todas as pessoas. Quando falo de todas as pessoas, sem exceção. Este é um aspecto que é fundamental. Por isso, é que não é por nada que nas minhas provas de agregação, a unidade curricular que irei apresentar em termos universitários é a teoria geral do direito policial. Porque é uma marca e é uma forma de demonstrar quão importante é para a vida em sociedade, para o equilíbrio societário, esta atividade como objeto científico de estudo das ciências policiais e aqui numa vertente jurídica, jurídico-constitucional, jurídico-administrativa, jurídico-civil, jurídico-criminal e jurídico-internacional. Era isto que eu tinha para dizer, espero não os ter desanimado, mas termino dizendo algo que é importante. É que mais importante do que se pensar a mudança, eu penso que é importante também convocar aqui um livro que o autor não acabou o livro porque faleceu, que é o Ulrich Beck, que é As Metamorfoses do Mundo. E é importante perceber que o que se pede hoje às polícias, face ao mundo que nós vivemos e à ciência policial, é que promova metamorfoses e não mudanças. Porque as mudanças cortam. Não sabem explorar nem aproveitar os pontos positivos das arestas negativas do que nós temos do passado. E penso que Beck tinha razão. As metamorfoses são hoje, ou devem ser hoje, a essência de toda e qualquer ciência, e neste caso, da ciência policial. Muito obrigado a todos e a todas. Espero não vos ter amassado muito com esta exposição. Foi aquilo que me foi pedido pelo nosso dirigente aqui dos trabalhos científicos. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar convosco.
Muito obrigado, doutor Guedes Valente. Como eu falei para os senhores, teríamos hoje uma grande aula sobre o que de fato é a ciência policial, ou as ciências policiais, né? Coroando, e achei muito interessante a fala do doutor Guedes, que de certa forma se adequou muito àquilo que foi dito pelo nosso querido amigo doutor Guedes Valente, o doutor Antony Pereira, nosso também querido amigo Coronel Paim, secretário nacional de Segurança Pública, e também o nosso amigo Coronel Wellington, presidente da AMI Brasil e da SOR, que nos auxiliou na organização desse evento. Gostaria novamente de agradecer imensamente as palavras do Dr. Guedes Valente, agradecer em público todo o esforço que o senhor fez e tem feito pela edificação das ciências policiais. Quantas vezes o senhor, em deslocamento aqui para o DF, em outros projetos, sempre se voluntariou a vir de forma gratuita para falar aos nossos policiais militares. Eu acho que passou de mais de 5 ou 6 eventos, e eu gostaria aqui de agradecer em público a vossa devoção à ciência policial. E o Brasil tem muita gratidão por tudo que o senhor fez pela ciência policial aqui e continua fazendo em terras lusitanas. Como eu disse, eu gostaria de agradecer imensamente aqui a presença e a participação do Coronel Paim, ilustre secretário nacional de segurança, que pôde abrir este evento. Infelizmente, por conta da agenda, não pôde estar conosco mais nesse horário. Doutor Antony, que a essa hora, já se aproximando à meia-noite, em Londres, teve aqui a singela preocupação, né, de nos passar como funciona o sistema de segurança interna, fazendo contraponto ao sistema de segurança pública brasileiro. Gostaria de agradecer imensamente a participação de todos que nos acompanharam até este momento, lembrando que estas palestras, assim como as que virão até sexta-feira, serão gravadas e disponibilizadas no canal da editora Última Ratio no YouTube. Mencionar ainda que aqueles que quiserem dirigir questionamentos ou perguntas aos nossos palestrantes, já que infelizmente não conseguiremos disponibilizar tempo hábil para isso, que possam ingressar no site da editora Última Ratio e, por chat, encaminhar suas perguntas que nós direcionaremos aos palestrantes. Gostaria também de pedir para que os senhores acessem o nosso canal no YouTube, se inscrevam, acompanhem as palestras, mais de 80 palestras que temos no campo das ciências policiais, segurança pública e áreas correlatas. Também acessem o nosso site, o site da editora Última Ratio, nas redes sociais, né, no Instagram, e que possam conhecer um pouco mais do que é o Instituto Última Ratio de estudos e pesquisas aplicadas e tecnologias aplicadas às ciências policiais e segurança pública. Em breve lançaremos o edital da nossa primeira edição da Revista Internacional de Ciências Policiais e Segurança Pública. Então, gostaria aqui de agradecer imensamente a participação de todos, agradecer as instituições que nos apoiaram, a AMI Brasil, a SOR, a Caixa de Assistência, Caixa Beneficente de Assistência aos Policiais Militares do Distrito Federal, a TFI Internacional, na pessoa do Coronel Santana, e todos aqueles que, de forma direta ou indireta, nos auxiliaram a conseguir estar nesta noite, reunir a pleiade de palestrantes internacionais. Lembrando ainda, e já para encerrar, eu gostaria de mencionar que amanhã teremos a palestra do senhor doutor George Felipe de Lima Dantas, coronel da Reserva Remunerada, tenente-coronel da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, que falará sobre a temática futurologia policial, uma visão prospectiva da polícia no terceiro milênio. Teremos também a presença do coronel
Juan Carlos Nieta Aldana, coronel da reserva da Polícia Nacional Colombiana, com a temática Modelo Holístico de Liderança Policial. Ele que é uma liderança, detém um conhecimento muito aprofundado nessa temática e vem implementando na Polícia Nacional Colombiana, e a nossa esperança é que a gente consiga trazer e levar a todos os policiais brasileiros este modelo de polícia. E também, encerrando a noite, teremos a palestra da Alexandra Monteoliva, que falará sobre balanços e desafios das operações policiais na Argentina em contexto de pandemia. Novamente, gostaria de agradecer a todos a presença e até amanhã.